Êxodo 14, do 15 ao 31. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ergam a sua vara e estendam a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que o Senhor, os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocou-se atrás dele. A coluna de nuvens também saiu à frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parte da água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavaleiros, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se e foram que tinham dificuldade em conduzi-los. De forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Palavras do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele,
Vamos render glória a Ele. Vamos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez, mais forte, mais forte. A Ele a glória. Adore ao Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, no saber e o conhecer de Deus. Oh, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Rendam glória ao Senhor nessa noite. Vai! A Ele a glória. Sempre, amém. E a igreja canta, vai. A Ele a glória. Adora ao Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. O Senhor está aqui, igreja. Adore ao Senhor nessa noite, vai. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, a Tu, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor sobre nossas vidas. Obrigado por nos trazer aqui, Senhor Deus, nesse domingo, nesse templo, para Te louvar, para Te adorar. Como igreja Tua, Senhor Deus, como igreja Tua que Te adora, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, para Te render graças, para engrandecer o Teu nome, para agradecer por todas as coisas e para aprender mais de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja livre nesse lugar, Pai, trazendo concordância à nossa mente e coração, tudo aquilo que Tu queres aplicar nas nossas vidas nessa noite. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Podeis sentar. Nós lemos agora há pouco um livro de Êxodo, o capítulo 14, uma parte dele que fala da travessia do Mar Vermelho. Mas a gente vai falar um pouco sobre essa história. E se vocês quiserem manter as suas Bíblias abertas em Êxodo, vocês podem deixar abertas.
Essa pregação é bem expositiva, a gente vai estar sempre voltando para os textos. E eu fico sempre que eu chego nessa história, né, de Êxodo, nessa história do povo de Deus, na vida de Moisés, eu fico olhando para Moisés e fico dizendo como foi difícil a missão de Moisés, né? Foram muitos desafios sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus derramou sobre ele e a responsabilidade que o Senhor colocou para usar a vida de Moisés foi para libertar o seu povo do Egito. E às vezes a gente, por tão pequenas coisas que Deus nos delega para servir a Ele, para fazer em prol da comunidade, para fazer em prol do outro, nem sempre a gente tem tanta perseverança, tanta força, tanta determinação. E Moisés, ele foi uma pessoa que, embora ele entendesse as suas incapacidades, ele confiou em Deus e, com medo, né, ele perseverou. E eu creio que, de fato, a missão de Moisés ela não foi fácil. Assim como, muitas vezes, aquilo que Deus nos pede não é fácil. Às vezes, para mim, Deus tem pedido uma grande coisa, mas quando outra pessoa olha, ela acha que essa grande coisa que eu estou achando grande é pequena. E assim sucessivamente. Mas quando a gente vai olhar para a vida de Moisés, a gente vê que realmente Deus pediu uma grande coisa para ele. E que ele demonstra, né, o seu medo e ele vai olhando para aquele local onde Deus tem o chamado e ele vê aquele povo escravo. Ele veio daquela origem egípcia, tinha sido adotado, né, pela filha de Faraó, mas ele também é israelita e eu fico imaginando como não ficou o coração daquele homem, porque a mãe que ele conheceu era uma egípcia e ela o amava e cuidou bem dele. E ele criou-se naquele meio, né? E Deus, ele usou a vida de Moisés para esse propósito. Quando a gente vai ver a história de Moisés, a gente sabe que Moisés não era para ter sobrevivido, porque já tinha sido dada uma ordem que no meio dos israelitas eram para matar todos os filhos que nascessem homens. E Moisés ele sobrevive, né, a esse decreto do rei através do amor da mãe dele, né? Claro que conduzida por Deus para colocar ele num cestinho e provocar, né, o interesse da adoção na filha de Faraó. E aí Moisés vai, cresce, passa por suas tempestades da vida e a gente vai ver que quando Deus fala com ele através da sarça ardente, ele se aproximando de Deus por curiosidade, ele vê uma sarça queimando e ela não se consome e ele se aproxima. E Deus fala com ele naquele lugar, naquele momento. Isso está em Êxodo, no capítulo 3. E quando Deus apresenta para Moisés tudo aquilo que ele tem para que ele faça, Moisés começa a apresentar para Deus as suas impossibilidades e os seus medos. Deus está dizendo, olha, Moisés, você está designado a ir falar com o Faraó para ele libertar o povo e tal, e Moisés olha para Deus e diz assim, quem eu? Né? Acho que Moisés deve ter olhado para trás para ver se tinha mais alguém, mas Deus estava falando com ele mesmo. E aí ele mostra as suas impossibilidades, e no capítulo 4 a gente vai vendo que Moisés ele sente medo dessa missão, ele sente medo daquilo que Deus está delegando para ele. E o primeiro medo de Moisés é que ele teme que o povo não acredite nele. Né? E se o pessoal não acreditar em mim, o que é que eu vou dizer? Né? E aí Deus começa a dizer para ele que vai providenciar sinais milagrosos para que as pessoas comecem a crer que é ele, né, que Deus está com ele, que é Deus quem fala através dele. E Deus diz, diga que eu sou. E Deus vai dando as instruções a Moisés para que Moisés se apresente de forma verdadeira, de forma triunfante na frente daquelas pessoas, para que elas entendam de fato que Moisés está ali sem falar bobeira ao vento, mas ele está ali direcionado por Deus e Deus está direcionando ele para libertar o povo. E Moisés vai escutando, vai trazendo os seus medos, apresentando suas queixas e Deus vai trazendo as soluções para ele. E no final Moisés diz, olha, mas eu não sei falar, eu não sei como falar, tenho dificuldade em falar. E o texto diz que o Senhor ele se ira com Moisés, porque Moisés começa a apresentar um monte de desculpas, um monte de medos, e Deus vai
né, trabalhando isso na vida dele, e no final ele diz que não consegue falar, né? E aí Deus diz que da mesma forma como o profeta tem falado ao povo, né, assim também Arão, que era irmão de Moisés, falaria por Moisés, né? E ele assim é levado e direcionado para Deus para que ele vá e para que ele obedeça a esse chamado, ele obedeça a essa missão. Eu não sei se Moisés se sentiu pronto para esse momento. Eu acho meio que difícil. Eu falo por mim, pelas experiências vividas, pelos desafios que Deus coloca para a gente tem olhado para certas circunstâncias e dificuldades e nem sempre a gente tem se sentido pronto. Então, eu acredito que Moisés não se sentiu pronto para aquele momento. E a gente vê que ele decidiu obedecer. E eu acho que esse é o primeiro grande ensinamento que essa história traz para a gente. Independente das circunstâncias, das dificuldades, das nossas limitações, dos nossos medos, de tudo aquilo que nos envolve quando nós estamos de frente para um desafio, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que verdadeiramente Deus quer de nós. E quando nós entendemos isso, nós precisamos obedecer. Moisés ele se coloca na frente de Deus com suas questões, com suas limitações, com os seus medos. E aí ele começa a entender o que Deus quer dele. E ele começa a entender que Deus já tem a providência sobre todas as coisas que irão acontecer. Moisés começa a entender que essa história que está acontecendo não é sobre Moisés, não é sobre a vontade de Moisés, não é sobre a vida de Moisés, não é sobre o que Moisés faz ou deixa de fazer, mas que é sobre Deus. E ele começa a entender que aquele chamado é algo que está já proposital para que ele cumpra. Moisés começa a olhar para a história da sua vida e ele começa a entender que a partir de agora ele só tem uma opção, que é obedecer. Obedecer e ir. Com medo, com vontade, sem vontade, se sentindo preparado ou não se sentindo preparado, mas obedecer e ir. Seguir na dependência de Deus, desse que direciona todas as coisas e que nos leva para onde Ele quer levar. E ao obedecer a Deus, as coisas não se tornaram fáceis para Moisés. Porque às vezes a gente acha que quando a gente está na caminhada com o Senhor, a gente está fazendo tudo certinho, a gente está vivendo no caminho de obediência, como se Deus tivesse uma obrigação de tornar todas as coisas fáceis para a gente, porque a gente está cumprindo aquilo que Deus tem determinado. E quando a gente vai ver essa história de Moisés, a gente vai ver que as coisas não ficaram fáceis depois que ele resolveu obedecer. As coisas não foram fáceis para Moisés quando ele começou a obedecer. Muito pelo contrário. Quando Moisés ele volta para o Egito e se apresenta ao povo e se apresenta a Faraó, ninguém acredita nele. Faraó fica enfurecido, coloca o povo ainda mais escravos, cobra do povo ainda mais trabalho. As coisas parecem que pioram naquele momento e eu fico olhando para a vida desse homem e me posiciono como ele. E eu acho que eu ficaria dizendo, Senhor, por que tu me jogasse nesse embaralhado todo? E Moisés começa a perceber que o angu é muito mais grosso, que ele não é só alguém que vai ser usado pela boca de Deus e dizer, eu falei, eu já fiz a minha parte, agora é com vocês e Deus. Não, Deus derrama sobre ele a responsabilidade e também sobre ele a cobrança de que aquilo que está determinado seja cumprido através da vida de Moisés. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, seja da forma que for, precisa que a palavra de Deus, a ordem de Deus, a vontade de Deus prevaleça sobre a vida daquele homem. O Senhor promete algo a Moisés. Ele promete que permanecerá com Moisés em todo o tempo. O Senhor promete que ele vai à frente. O Senhor promete que ele estará guiando Moisés em todo o tempo.
E Deus manda que Moisés declare àquele povo a libertação. E Moisés continua com medo. E como ele previa, ninguém acredita nele. E como ele previa, Faraó muito menos acredita nele. E assim, o Senhor envia ao Egito 10 pragas. Acredito que muitos conhecem, até quem nunca leu esse texto. Então, a gente vai vendo isso no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. E essa história vai dando andamento, vai dando andamento. E aí vem as pragas sobre aquele povo, para que o faraó liberte o povo, mas cada vez que chega uma praga, e aquela praga termina, mas faraó se coloca na posição de que eu não vou liberar esse povo. E aí começa, as águas se transformam em sangue, depois vem rãs, depois vem piolhos, depois vem mosca, depois vem morte de rebanhos, depois vem lepra, depois vem a chuva de granizo, depois vem os gafanhotos, as trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. E a resistência daquele faraó. Todas as vezes que algo acontecia, ele mandava chamar Moisés, dizia a Moisés que ia liberar o povo. Quando as coisas se acalmavam, ele endurecia o coração novamente. E quando a gente vai ler o texto, sabe o que é que o texto vai dizer para a gente? Que Deus endureceu o coração do faraó. Porque também não era sobre Faraó, também não era sobre o Egito. E as coisas vão indo. E quando os primogênitos todos morrem, e todas essas coisas, essas pragas acontecem só no meio do povo do Egito, porque no meio do povo de Israel nada acontece. Então, naquela noite, o faraó fala para Moisés que eles devem sair de lá daquele lugar imediatamente, do meio do povo egípcio. E ele diz, olha, vocês e todos os israelitas, todo o povo de vocês, desapareçam da minha frente. Vão prestar culto a Deus como vocês estão desejando. E levem também com vocês os seus rebanhos. Desapareçam todos daqui. E ele diz, e me abençoem também. Ele começa a entender que, de fato, Moisés está servindo a um Deus que é muito forte, que é muito grande. E com o temor, esse faraó começa a dizer e a aproveitar e dizer, olha, me abençoem. Porque Faraó começa a temer a grandeza desse Deus, o poder desse Deus. E é dessa forma que os israelitas são liberados para irem embora. Essa libertação ela é direcionada por Deus. E eles vão seguir um caminho mais longo, também direcionados por Deus, porque existia um caminho mais perto. Mas Deus diz, não, vocês precisam ir por um outro caminho. Esse caminho era mais longe, e esse caminho era um caminho de proteção, porque o outro caminho sugeriam mais guerras. E esse caminho mais longo, apesar de mais longo, de mais dificultoso, traria para eles uma certa paz para a travessia que eles precisavam fazer. E aí esse povo vai. E o texto diz que durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los o caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 13, 21, 22. E aí a gente vai ver que o povo sai do Egito e agora o povo está obedecendo aquilo que Deus mandou através de Moisés. Agora o povo começa a acreditar verdadeiramente que Deus está nessa história que Moisés estava falando. Depois de todas essas pragas, o povo começa a identificar que verdadeiramente o Senhor quer tirá-los daquela escravidão, daquele lugar. O povo começa a aceitar a mensagem que Moisés traz para eles, começam a entender essa vontade e essa direção de Deus. Deus se coloca na frente desse povo de uma coluna de nuvem durante o dia para livrá-los do sol quente. E à noite se coloca como uma coluna de fogo para que haja claridade, para que eles possam caminhar, não perder tempo, nem de dia e nem de noite, não parar. E os israelitas, eles seguem confiantes, eles seguem animados, na certeza de que Deus está nesse negócio. Eles entendem verdadeiramente isso e vão.
E aí, daqui a pouco, a história começa a mudar, porque Faraó, ele se arrepende. E ele começa a questionar por que ele fez isso. E ele pede para que o povo seja perseguido, para que eles sejam resgatados, trazidos de volta. Ele se arrepende de ter dado a liberdade a esse povo. E agora os israelitas, eles se encontram encurralados nessa história. Eles vão caminhando por um lugar muito mais longo. E quando chegam num determinado local, eles se veem em frente a um mar enorme. E por trás eles começam a enxergar um exército chegando. E agora? O que vai acontecer com esse povo? Na frente deles, um mar com mais de 3.000 metros de profundidade. Atrás dele, um exército gigante do qual eles não têm como se defender. No verso 5 e 9, diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores destes carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairode, defronte de Baal-Zefum. Foi nesse estado, nesse momento, em que esse pessoal começa a entender que a história que Moisés contou não era assim tão fácil, não era assim tão rápido de se resolver. E a gente pode aprender 4 coisas nessa noite com essa história. A primeira delas é que nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que é por nós. A gente não pode esquecer disso em nenhuma das nossas situações. No meio dos nossos desafios, no meio das coisas que nós desejamos, no meio das coisas que nós esperamos, no meio das tristezas que chegam, no meio das tempestades, no meio do desemprego, no meio das crises conjugais, no meio das crises financeiras, no meio dos nossos medos, no meio, muitas vezes, daquilo que a gente tem incertezas, no meio das coisas que, às vezes, Deus diz, mas daqui a pouco a gente está dizendo, será que foi Deus mesmo que disse? Nós não podemos esquecer que em todo tempo, em todo lugar, em toda hora, em qualquer situação, em qualquer questão, nós temos um Deus que é por nós. Quem vive uma vida com Deus, quem de fato crê no Evangelho de Cristo, não pode esquecer nunca, em nenhuma situação da sua vida, que Deus é por nós. Foi no meio do desafio que os israelitas começaram a fraquejar, porque eles começaram a esquecer das coisas que Deus já havia operado em favor deles, das coisas que Deus já havia falado sobre eles. Eles esqueceram das pragas do Egito, eles começam a esquecer do poder de Deus, e eles começam a olhar para a situação, e eles perguntam para Moisés, acaso não seria melhor a gente ter ficado para morrer no Egito? Será que lá não tem cova suficiente para a gente? Por que trouxesse a gente para aqui, para esse deserto, para morrer aqui, sem direito a um lugar para ser enterrado? Eles logo pensaram que não tinham, acertado naquilo que Moisés falou. Eles logo começaram a entender que aquilo que Moisés tinha direcionado para a vida deles não era mais o que Deus queria. O texto que nós lemos no capítulo 14, versos 5 e 9, diz que eles estavam marchando triunfantemente. Eles estavam crendo em tudo que Moisés falou, e agora eles começam a andar para trás, porque eles esqueceram que existia um Deus que era por eles. Um Deus que estava ali de noite, como uma coluna de fogo, iluminando e guiando os seus passos. Um Deus que estava com ele de dia, cobrindo eles com uma nuvem para que o sol não queimassem. Um Deus que jogou 10 pragas para destruir um povo em favor dele.
E agora eles começam a olhar para os absurdos e os gigantes e começam a se questionar: por que que nós viemos para esse lugar? E muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Quando chegam os desafios à nossa vida, quando as coisas que nós sonhamos, planejamos, queremos conquistar, começam a falhar, nós começamos a esquecer quem foi que nos colocou nesse lugar, nessa posição. Quem foi que declarou que você deveria ir para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás. Quem foi que mandou que você parasse ou que você seguisse. Quando você estiver na obediência do Senhor, não esqueça, Ele está com você em todo o tempo. Mesmo que na sua frente apareça um mar gigante e atrás tenha um exército querendo lhe devorar. Pode ter certeza, a providência de Deus chegará. Existe um Deus que luta com você em todas as horas da sua vida, em todas as questões. Tenha certeza de uma coisa: tudo que é importante para você é importante para Deus. Por menor que seja a questão, é importante para você, é importante para Deus. Porque você é um filho amado, uma filha amada do Senhor. E Ele se preocupa com as coisas que te preocupam. Pode ser que nem sempre a gente entenda bem aquilo que Deus está direcionando. Pode ser que Deus esteja mandando de uma forma que nós não estamos aceitando porque nós queremos do nosso jeito. Mas aí é o nosso eu, a nossa questão, a nossa incredulidade. Mas Ele está com nós, direcionando, permitindo. E nós precisamos confiar e obedecer. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que nós precisamos nos lembrar que a nossa alegria em Cristo deve permanecer nos tempos de aparentes derrotas. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Cadê o povo que estava marchando triunfantemente? Cadê a alegria desse povo? Por que que essa alegria foi embora? Sabe, triunfar significa obter vitória, levar vantagem, prevalecer. Então eu fico olhando um povo que saiu de um lugar onde ele estava sendo escravizado, de um lugar onde estava ruim para eles. Um povo no qual Deus levanta um líder para guiar eles para o lugar da terra prometida, um lugar que Deus prometeu. Um povo que vê as grandes coisas que Deus fez durante todo esse tempo que Moisés estava avisando que Deus os libertaria. E aí a gente vê que o povo cria confiança nesse Deus a partir do momento que Deus derrama sinais, porque às vezes a gente quer ver para poder crer. E aí Deus derrama 10 sinais, 10 pragas em favor deles. Um povo que vê um Deus que direciona ele de dia e de noite sem parar em todo o tempo. Aí quando esse povo vê todas essas vitórias, todas essas conquistas, todas essas bondades de Deus, todas as coisas que Deus derrama de bom sobre a vida deles, por eles, eles começam a marchar com alegria persistente, com ânimo, triunfantemente, crendo na vitória, acreditando que Deus está em todas as coisas. Mas quando eles são parados diante dos desafios que aparecem de um grande mar, de um grande deserto, a alegria vai embora. A incredulidade chega. A desconfiança começa a fazer parte da mente daquele povo. E daqui a pouco as pessoas tiram o olhar de Deus e começam a olhar para o homem. E começam a cobrar de Moisés. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê tudo aquilo que tu disseste que Deus tinha dito? E muitas vezes nós seguimos a nossa vida exatamente desse jeito. Nós precisamos de um gás, nós precisamos de alguém que nos dê uma profetada ou uma profecia. Nós precisamos de alguém que levante o nosso ânimo. Deus usa as pessoas, Deus fala através das pessoas. Deus diz, ó filho, sai desse lugar, te levanta. Vai para onde eu estou te mandando, vai por aqui que vai dar certo. Faz dessa forma, que é a forma correta. E aquele ânimo chega no nosso coração, aquela força chega no nosso coração, aquela certeza de vitória invade a nossa vida.
Mas quando a gente começa a marchar triunfantemente, na certeza de que nós estamos de posse de uma vitória, aí chega um gigante, um desafio, chega uma palavra maldita, chega alguém que diz, olha, eu acho que isso não vai dar muito certo. Chega alguém que diz, esse teu filho aí não tem mais jeito não. Chega alguém que diz, esse teu casamento, desiste disso. A tua empresa, fecha as portas. Começa a jogar a negatividade na sua vida, na sua mente, e daqui a pouco você esqueceu daquilo que Deus falou para você. Daquilo que Deus direcionou para a sua vida. Você começa a esquecer da certeza de um Deus que é sobre você. Você precisa perseverar, você precisa continuar. Você precisa aprender a discernir quando Deus fala com você. E você simplesmente confiar que foi Deus que falou e que Ele está direcionando. E assim você marchar seguindo triunfantemente de posse da vitória. Porque eu digo para você com toda a minha fé que se Deus disse para você que vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, minha irmã. Isso não depende de mim, não depende de você, não depende de quem fala. Depende da vontade de Deus, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. Engasguei. A terceira coisa que nós precisamos aprender. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus já nos prometeu. Verso 18 desse capítulo 14 que nós lemos diz: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs por trás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então foi isso que aconteceu. O povo começou a esquecer da promessa de Deus. Deus tinha falado para Moisés, e Moisés tinha falado para o povo tudo o que ia acontecer. E nessa palavra de Deus, ele diz que os egípcios saberiam quem era ele, porque eles seriam derrotados. Aí eu fico pensando como nós somos fracos, e de fato somos homens e mulheres de pequena fé. Porque quando eles estavam diante do desafio do Mar Vermelho e diante do exército que estavam atrás, eles esqueceram que Deus já havia dito para eles que os egípcios seriam derrotados. E quando a gente está indo para algum lugar que Deus direcionou, que Deus mandou, e Ele diz que vai fazer, e nós começamos a olhar para essas coisas, nós esquecemos do que Deus prometeu. Aí a gente desanima. Aí a gente se frustra. Aí a gente fica procurando um culpado. A gente fica procurando um erro. A gente fica procurando alguém para acusar. A gente fica procurando uma desculpa, uma situação, algo que possa mudar essa situação. Às vezes a gente pensa que a gente entendeu errado. Que Deus prometeu a gente uma coisa, mas a gente, sei lá, é nossa própria vontade. E a gente não confia naquilo que Deus tem direcionado ao nosso coração. A situação é a mesma. Não é sobre quem eu sou, sobre quem você é, sobre quem Deus é. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que há de ser, vai ser. Porque Deus não muda a sua palavra. Ele não muda a sua essência. Ele não muda a direção. Ele não muda a situação. Muitas vezes Ele permite que nós passemos por processos que são muito difíceis. São difíceis.
Tem coisa que é muito difícil, por exemplo, para um jovem que está fazendo um pré-vestibular, passar por essa fase do pré-vestibular, da prova e esperar um resultado, é muito difícil para ele. É angustiante demais. Uma mãe que espera um bebê, que passa 9 meses e às vezes diante da gestação vem algum problema e aí o desespero acontece porque 9 meses é muito tempo. Pode acontecer muita coisa e aquela sensação muitas vezes de que algo vai dar errado traz para essa mãe um desespero. Um casamento que aparentemente está fracassado, mas vem uma hora que você entende que Deus vai restaurar, que realmente vai acontecer uma mudança, mas nem sempre a gente acredita na mudança do outro. Isso é muito comum, por exemplo, quando alguém faz o cursilho da cristandade. Volta para casa animado, com fé, com determinação, com perseverança, com grandes novidades, com uma alegria imensa no coração, a certeza da transformação que Deus operou na vida dele. Aí chega em casa, o homem ou a mulher nessa condição, o outro está lá, agora tu quer ser bonzinho, agora tu quer ser o santo. Aí daqui a pouco tá aquelas ironias, tá bom tu fazer o cursilho de novo. Porque as circunstâncias vão nos provocando a não crer no poder de Deus, no agir dele, na transformação que ele traz, na direção que ele dá. Porque as impossibilidades, elas nos prendem, nos aprisionam de forma que a gente muitas vezes esquece verdadeiramente de quem é que está no controle de todas as coisas. De quem nos prometeu verdadeiramente estar conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. A quarta e última coisa que a gente aprende com esse texto é que não importa o fim das coisas, porque a vitória certa é com o Senhor. Não importa o fim das coisas, a vitória certa é com o Senhor. Embora muitas vezes para alguém você pareça ser um derrotado, uma derrotada, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você é vitorioso. E às vezes as pessoas não entendem como nós somos vitoriosos em meio às crises, em meio às circunstâncias, em meio às perdas. Porque para muita gente, vitória é só na alegria, é só no sucesso, é só nos ganhos. Mas o povo de Deus sabe que em muitos momentos da nossa vida, nós somos vitoriosos, principalmente porque nós perdemos. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que perder a sua vida, achará. O povo se viu de frente do Mar Vermelho e o povo se viu cercado por um exército. Quais são os seus medos? Quais têm sido os seus medos? O que é que tem tirado você da certeza, do prumo daquilo que Deus tem determinado para a sua vida? Da promessa que Ele fez, dizendo que estará com você até a consumação dos séculos. Da certeza que, independente das coisas que possam acontecer, com Deus nós somos vitoriosos, sim. Quais são os exércitos que têm se levantado na sua frente? Quem sabe muitas coisas têm se levantado na sua frente e têm tirado de você seus sonhos. Tem tirado de você a alegria. Tem tirado de você a paz. Quem sabe os exércitos que têm se apresentado na sua vida têm trazido ao seu coração dúvida, medo, incertezas. Quem sabe esses exércitos têm trazido para você um sentimento de incapacidade, um sentimento de alguém que não vai conseguir chegar no lugar que Deus determinou. Quem sabe para você esse exército tem se levantado dentro de você de forma que tem te mostrado as coisas improváveis. E tem mostrado para você que o que é improvável, o que é impossível não acontece. Quem sabe o exército que tem se levantado na sua vida são as dores, as feridas que já existem em você, em relacionamentos pessoais.
no seu relacionamento com seus pais, com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos de escola. Quais são os exércitos que você tem enfrentado na sua vida? Qual é o mar que tem aparecido à sua frente? Um mar muito profundo no qual você se desespera porque você não sabe nadar e não tem nenhum barquinho para lhe ajudar a atravessar. Um mar enorme, qual você olha e diz, não tem como eu passar, não tem como eu me livrar. Um mar de angústia, onde você tem se sentido frustrado por uma espera que nunca chega. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que você se segure naquilo que Deus prometeu para você. Que você se segure naquilo que Deus diz para você. Que você confie plenamente naquilo que Deus tem direcionado o teu coração, naquilo que Ele tem dito para você. Que você se segure nas verdades de Deus. Não olhe para o exército que tem se levantado dia após dia na sua vida. Não veja a profundidade do mar vermelho na sua frente. Porque muitas vezes Deus tem chamado a gente para lugares profundos mesmo. Para profundeza. Até que a gente consiga encontrar a terra firme em meio desse mar tão grandioso e revolto. Sabe? Assim como Deus abriu o mar vermelho naquele dia, Ele também quer abrir o mar dos seus medos, das suas angústias, dos seus sofrimentos, das coisas que talvez você desistiu de sonhar, ou daquilo que você tem sonhado demais. Ele quer que você passe pela terra firme, com os pés firmes no chão, como Ele fez passar aquele povo naquele dia, naquela noite inteira. Foi uma noite inteira essa travessia, minha gente. Eu já tinha lido esse texto várias vezes, mas eu nunca tinha me atentado que foi uma noite inteira para aquele povo atravessasse aquele mar vermelho. Deus fez uma abertura pelo mar. De um lado havia água, do outro lado havia água. Atrás existia um exército perseguindo aquele povo, mas eles passaram por ali em terra firme. E eles eram muitos. E eles passaram uma noite inteira passando pelaquele mar. Sabe mais o que Deus fez? Aquela nuvem que ia na frente guiando o povo, agora ela vai para trás. E ela traz escuridão para aqueles que estão perseguindo. E traz luz para aqueles que estão seguindo aquilo que Deus está mandando. E aqueles guardas, aquele exército, eles ficam confusos, eles não sabem o que está acontecendo, eles não conseguem enxergar as coisas acontecendo. E o texto diz que quando o dia já vai clareando, é que eles começam a entender o que está acontecendo. E quando eles começam a entender o que está acontecendo, que eles colocam o pé no lugar que Deus providenciou para o povo dele. Deus diz, Moisés, coloca agora o cajado e fecha esse mar, porque quem eu queria libertar já está liberto, quem eu queria curar já está curado, quem eu disse que ia provir, eu já provi. Agora é só destruição, porque a vitória é para aqueles que confiam em mim, aqueles que me seguem, aqueles que escutam a minha palavra, aqueles que seguram com fé as promessas que eu já determinei, aqueles que verdadeiramente enxergam a luz. É nesse lugar que Deus quer que eu e você estejam. Deus, Ele espera que eu e você estejamos firmes com os pés em terra, crendo na promessa ou nos propósitos que Ele já derramou sobre as nossas vidas. E Ele quer que os teus olhos se mantenham fixos
na direção em que Ele está direcionando a sua vida. Seja na coluna de fogo, seja na nuvem de sombra. Deus continua guiando os seus passos. Não permita que as coisas ao redor tirem você desse lugar. Porque Deus continua com você. Ele continua guiando os teus passos. E Ele vai continuar até que tudo o que Ele falou e tudo o que Ele prometeu se realize e se cumpra na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh, aleluia! E os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos Vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. A igreja canta. Deus de aliança, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. meus olhos Vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, igreja, então creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus. Ele não é homem para mentir, igreja. Ele é Deus. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas a sua palavra é imutável. Cante mais uma vez, mais uma vez. Deus de aliança, Deus. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, glória a Deus.